Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos o caso de Holly Wells e Jessica Chapman. É um vídeo um pouco longo, então aviso desde já que vamos ficar aqui por um tempo. Este caso começa com ele, Ian Huntley. Ele nasceu em 31 de janeiro de 1974, como o primeiro de 2 filhos de Kevin Huntley e sua esposa Linda. A família era de classe trabalhadora e, no momento do nascimento do primeiro filho, estavam morando com os pais de Linda em Grimsby, Inglaterra. Após o nascimento do segundo filho, Wayne, em agosto de 1975, a família se mudou para uma propriedade alugada em Immingham, onde Huntley frequentou a escola. Ele era um menino tímido, ou como diziam, um menino da mamãe. Seu pai, por outro lado, era muito severo com ele. Ian costumava ser importunado, sofria bullying na escola e sempre era o garoto diferente do resto. Em dezembro de 1994, ele conheceu Claire Evans aos seus 18 anos. Após algumas semanas, eles se casaram. Claire enfrentou grandes dificuldades em seu casamento. Ian tinha um comportamento terrível e costumava colocar as mãos em volta do pescoço de sua esposa. Ela temia pela sua vida. Depois de um tempo, Claire se apaixonou por Wayne, irmão mais novo de Ian, e partiu com ele. Ian, por sua vez, não assinou os papéis do divórcio até 1999. Enquanto ainda estavam legalmente casados, ele teve uma filha em 1998, mas não com sua esposa, e sim com uma garota de 15 anos. Ela não foi a única menor com quem ele se envolveu. Durante sua vida, ele se aproximou de jovens adolescentes, tentando impressioná-las em diversos encontros. No mesmo ano, de qualquer forma, Ian foi obrigado a comparecer a um tribunal sob as acusações de roubo e abuso de uma jovem de 18 anos. Mas o processo não pôde avançar porque não havia provas e as acusações foram retiradas. Nesse momento, Ian morava em Lincolnshire. Em fevereiro de 1999, ele conheceu uma garota de 22 anos neste lugar chamada Maxine Ann Carr, e depois de um mês de relacionamento, eles se mudaram juntos. Depois de um ano, eles decidem se mudar de Grimsby para Scunthorpe. Durante a curta estadia lá, eles conheceram Marissa Gibb. Ela pôde presenciar o comportamento estranho do casal e também viu como a polícia foi buscar Ian em sua casa, por ter abusado de outra mulher. Maxine contou a Marissa que eles se mudaram para deixar para trás as acusações que Ian estava recebendo de ter feito o mesmo com outras garotas, que queriam começar de novo e que ela realmente não acreditava que isso fosse verdade, mas que eram simples acusações. Marissa tentou ser amiga de Maxine. Ela visitava a casa dela, mas notava comportamentos obsessivos como limpar tudo ao chegar e sair. A razão era que ela não queria que Ian soubesse que havia pessoas entrando em sua casa. Marissa podia ver como Ian maltratava seu parceiro frequentemente. Apesar disso, ela também os viu ir juntos para outra cidade chamada Soham para mais uma vez começar uma nova vida. Maxime encontrou trabalho em Soham como assistente de professor em uma escola primária. Por outro lado, Ian, de 27 anos, trabalhava como zelador em outra escola. É neste lugar que os eventos ocorrem, com ambos trabalhando em escolas diferentes e começando juntos novamente. O caso, na verdade, é sobre Jessica Amy Chapman e Holly Marie Wells. Jessica nasceu em 1º de setembro de 1991 e Holly em 4 de outubro do mesmo ano. Eram meninas de 10 anos que iam para a escola juntas, casualmente onde Maxine trabalhava. Eram bastante jovens, então não há muito a dizer sobre suas vidas, além de que até aquele ponto eram muito tranquilas. Elas tinham famílias que se preocupavam com elas e confiavam nas pessoas, algo que Ian Huntley explorou. Os eventos ocorreram em 4 de agosto de 2002. Elas desapareceram de suas casas na vila de Soham, localizada no condado de Cambridge. Às 11h45 da manhã daquele domingo, Jessica Chapman saiu de sua casa na Brook Street, Soham, para participar de um churrasco na casa de sua melhor amiga, Holly Wells. Ficava perto. Antes de sair de casa, Jessica informou aos seus pais que queria dar à sua amiga um colar gravado com a letra H que havia comprado em recentes férias familiares em Menorca. As 2 meninas e uma amiga chamada Natalie Parr brincaram no computador e ouviram música por aproximadamente meia hora antes de Parr voltar para casa. Às 3h04 da tarde, ambas as meninas já haviam trocado para camisetas de futebol distintivas do Manchester United, uma das quais pertencia a Holly e a outra ao seu irmão mais velho, Oliver. Às 5h04 da tarde, a mãe de Holly tirou uma foto das 2 amigas antes de jantar com os outros convidados da casa. Esta foto é muito conhecida no caso.
Depois disso, voltaram a brincar no quarto da Holly aproximadamente às 6h10 da tarde. Por volta das 6h15 da tarde, as duas meninas deixam a residência de Holly sem informar a nenhum dos convidados da casa que iriam comprar doces em uma máquina de venda automática no ginásio local. Enquanto voltavam, Holly e Jessica passaram pela casa de Ian Huntley. Evidentemente, ele atraiu-as para sua casa e disse-lhes que sua namorada Maxine, a assistente de ensino das meninas na escola primária que elas conheciam, também estava presente na casa. Coisa que, claro, faria com que elas confiassem um pouco mais. Porém, Maxine estava visitando sua mãe em Grimsby naquele instante. Por isso, ela não estava em casa. Ainda é desconhecida a sequência precisa de eventos que ocorreram após a entrada na casa. Embora os investigadores acreditem que parte das afirmações posteriores que Huntley dá em entrevistas e seu depoimento durante o julgamento, como que ele estava limpando seu cachorro no momento em que as meninas passaram ou que uma delas estava sofrendo um pequeno sangramento nasal, possam ser verdade. Isso é realmente a única coisa que temos para dizer mais ou menos o que aconteceu dentro da casa. Finalmente, o celular Nokia de Jessica desligou às 6h46 da tarde. Às 8h, Nicola Wells entrou no quarto de sua filha para convidar as meninas a se despedirem dos convidados, apenas para descobrir que ambas já haviam ido embora. Para algum lugar sem dizer a ela? Elas estavam desaparecidas. Alarmados, ela e seu marido Kevin vasculharam a casa e as ruas próximas a toda velocidade. O horário de recolher para elas era às 8h30 da noite. Nicola Wells telefonou para a casa de Jessica para saber se as garotas estavam lá. Talvez tenham resolvido se mudar. O problema é que, ao ligar, ela descobriu que Leslie e Sharon Chapman também estavam preocupadas porque a filha menor de idade não havia retornado para casa no horário combinado. Após os esforços frenéticos das famílias de ambas as meninas para localizar suas filhas, seus pais denunciaram o desaparecimento às 9h55 da noite daquele dia. A polícia iniciou de pronto uma busca intensa para encontrá-las. Mais de 400 oficiais foram designados em tempo integral. Eles realizaram extensas investigações de casa em todo Soham, e não apenas eles, mas também foram reforçados pela ajuda de centenas de voluntários locais. Mais tarde, também foi incluído o pessoal da Força Aérea das bases aéreas próximas. Para ajudar com o pedido de informação, a polícia divulgou a fotografia que Nicola Wells havia tirado das meninas menos de 2 horas antes de desaparecerem, mostrando ambas vestindo as camisetas de futebol réplica do Manchester United, as quais estavam usando quando se foram. Também foi divulgada aos meios de comunicação uma descrição física de cada uma. Os pais de ambas estavam convencidos de que suas filhas haviam sido cautelosas ao falar com estranhos, tendo-lhes advertido para não confiarem em pessoas que não conheciam desde o início de suas vidas. Isso foi apoiado pelo diretor da escola primária de San Andrés, onde elas frequentavam, que disse aos jornalistas: "O possível perigo dos estranhos é algo que temos incutido nas crianças desde uma idade precoce." Imediatamente acreditou-se que elas haviam sido sequestradas, então os investigadores interrogaram todos os criminosos sexuais registrados em Cambridge e Lincolnshire. Também foram interrogados mais de 260 agressores sexuais registrados em todo o Reino Unido, incluindo 15 pedófilos de alto risco, embora todos esses tenham sido eliminados da investigação. A polícia também investigou a possibilidade de as meninas terem entrado em contato com alguém pela internet, talvez um indivíduo que lhes prometeu algo através de uma sala de bate-papo, como é conhecido em outros casos. Essa possibilidade foi logo descartada. Em 8 de agosto, imagens de câmeras de segurança das meninas, gravadas minutos antes do desaparecimento, foram divulgadas ao público. Esta gravação mostra elas chegando ao ginásio local às 6h28 da tarde. Também foi transmitida nacionalmente no dia 10 de agosto uma reconstituição dos últimos momentos conhecidos das meninas. Os pais foram entrevistados na televisão. Outros familiares e amigos de ambas as meninas também pediram através dos meios de comunicação o retorno seguro delas. Os apelos das famílias aos meios de comunicação fizeram com que a polícia recebesse cerca de 2.000 ligações e sugestões do público, das quais, é claro, tentaram revisar a maioria ou todas. Por sua vez, também foi realizada uma vigília no dia 7 de agosto. Isso tudo para que as pessoas não esquecessem os rostos e pudessem trazê-los de volta. Eles tinham esperanças de que elas estivessem vivas, embora a cada dia isso se tornasse menos e menos provável. Pouco depois do desaparecimento, a polícia de Stafford entrou em contato para informar suas suspeitas de que o sequestro das meninas poderia estar relacionado a um sequestro ocorrido em sua jurisdição no ano anterior,
no qual uma menina de 6 anos sobreviveu a um ataque de um sequestrador que ainda estava foragido, e cujo Ford Mondeo verde foi identificado com placas de matrícula que haviam sido roubadas anteriormente em Peterborough. Também se acreditava que o responsável por este sequestro e assalto havia seguido uma menina de 12 anos na mesma área, embora neste caso seu carro tivesse sido equipado com placas de matrícula que eram roubadas de outra cidade. Saíam de Nottingham. Mas além de tudo isso, o mesmo veículo havia sido avistado recentemente em Gletton, Cambridge. Vários membros do público relataram tê-las visto nos primeiros dias da investigação. Um indivíduo, Mark Tuck, informou aos investigadores que quando passou pelas meninas na Sandford Street, no centro da cidade de Soham, aproximadamente às 6h30 da tarde, no dia 4 de agosto, sua atenção foi atraída pelas réplicas das camisetas do Manchester United. O que o levou a dizer à sua esposa: "Olha, tem duas pequenas Beckham ali." Uma jovem chamada Karen Greenwood também informou ter visto as meninas andando de braços dados pela College Road. Isso ocorreu cerca de 2 minutos depois. Outra mulher que vive na vila próxima de Little Tedford afirmou ter visto duas meninas cuja aparência e vestimenta coincidiam com as de Holly e Jessica, passando por sua casa na manhã após o desaparecimento das meninas ter sido denunciado. A polícia também recebeu declarações sobre uma van branca que havia sido vista em Soham na noite do desaparecimento. Os investigadores localizaram e confiscaram este veículo em um estacionamento de caravanas em Wentworth, no dia 7 de agosto, embora essa pista tenha se mostrado infrutífera no final. No dia 12 de agosto, a polícia pediu publicamente informações para localizar o motorista de um sedã verde escuro de 4 portas. Este motorista foi visto lutando com duas meninas por um taxista que observou este indivíduo agitando os braços enquanto lutava para acalmá-las ou contê-las dentro do seu veículo. De qualquer forma, o avistamento ocorreu no dia 12 de agosto. Na noite seguinte, um corredor alertou a polícia sobre 2 montes de terra recentemente alterados que ele encontrou em Warren Hill, nos arredores de Newmarket. A especulação inicial dessa pessoa era que esses montes de terra poderiam ser os locais improvisados para o enterro das 2 meninas desaparecidas. No entanto, um rápido exame dos montes revelou que, na verdade, eram simplesmente de texugos. Mas uma pessoa que afirmou ter falado com as meninas imediatamente antes do desaparecimento delas foi Ian Huntley, na época com 28 anos, que informou aos investigadores no dia 5 de agosto que teve uma breve conversa com ambas na porta de sua casa na tarde anterior. Huntley disse que elas perguntaram se sua namorada Maxine havia conseguido emprego em tempo integral. Quando ele respondeu que Maxine não havia tido sucesso, uma das meninas disse: "Diga a ela que sentimos muito antes de vê-las caminhando pela rua College em direção a uma ponte que levava à rua Clay." A polícia desde o início suspeitou do relato de Huntley. Sua casa foi revistada por um único policial no dia 5 de agosto. Embora nenhuma evidência incriminatória tenha sido descoberta nesta data, o oficial notou várias peças de roupa no varal, apesar de ter chovido naquele dia. Em referência à evidente limpeza que havia na casa, Huntley disse: "Desculpe a sala de jantar, tivemos uma inundação." O oficial, porém, desconfiado do comportamento agitado, não se convenceu. Para ele, Huntley era evidentemente uma pessoa suspeita. Um dia depois, em 6 de agosto, Huntley dirigiu de Soham a Grimsby para buscar Maxine. Pouco depois de os dois retornarem a College Close, uma vizinha da mãe de Maxine, chamada Marion Clift, observou o casal parado na parte traseira do veículo com o porta-malas aberto. Segundo Clift, Huntley estava pálido e tremendo olhando dentro do porta-malas enquanto Maxine estava ao seu lado, com a cabeça baixa chorando. Quando Huntley percebeu a presença de Clift, fechou o porta-malas abruptamente. Até aquele ponto, então, Ian Huntley havia sido o último a ter falado com as meninas, o que o tornava um grande foco de atenção. Nas semanas seguintes ao desaparecimento, Huntley concedeu várias entrevistas de televisão falando sobre o impacto geral na comunidade local e sua aparente consternação por ser o último indivíduo a ver as meninas vivas. Em uma entrevista durante a segunda semana de busca, afirmou estar se agarrando a um fio de esperança de que seriam encontradas vivas, afirmando que as viu pela última vez caminhando em direção a uma biblioteca local. Tendo participado ativamente nas buscas, Huntley tentava se aproximar da polícia e parar de parecer suspeito. Fazia perguntas regularmente sobre como a investigação estava progredindo e quanto tempo a evidência de ácido desoxirribonucleico poderia sobreviver antes de se deteriorar. Na verdade, essas perguntas o deixavam cada vez mais estranho.
Um dos oficiais observou 3 arranhões verticais na mandíbula esquerda de Huntley, cada um com cerca de 3 centímetros, que ele alegou serem por causa de seu cachorro. Maxine também foi entrevistada pela imprensa durante a segunda semana de busca. Nesta entrevista ao vivo, ela corroborou as afirmações de Huntley de ter conversado com as meninas na porta de sua casa, enquanto ela estava tomando banho antes de ambas as meninas se afastarem de sua porta. Lembremos que ela não estava lá, então ela não estava tomando banho. Acrescentou que gostaria de ter perguntado para onde elas iam. Se ao menos soubéssemos então o que sabemos agora, poderíamos tê-las impedido ou feito algo a respeito. Em um momento nesta entrevista, ela começou a descrever as meninas, suas conversas, como eram com ela, e entre essas declarações, ela se referiu a Holly no passado, dizendo que ela era simplesmente encantadora, realmente encantadora. Na segunda semana do desaparecimento das meninas, Huntley começou a perder peso e mostrava vividamente sintomas de insônia. Ela fez perguntas estranhas a um oficial, questionando se ele achava que ela havia cometido o ato. Eu fui a última pessoa a vê-las antes de começar a chorar. Seu comportamento errático e angustiante resultou na prescrição de antidepressivos no dia 13 de agosto. Por volta das 2h30 da tarde do dia 17 de agosto, um guarda florestal de 48 anos chamado Keith Pryor descobriu os corpos das 2 meninas deitados um ao lado do outro em um vala de 2 metros de profundidade perto de um curral de fazões a cerca de 16 quilômetros a leste de Soham. Pryor havia notado o que descreveu como um cheiro incomum e desagradável nos arredores vários dias antes. Ao retornar à área com 2 amigos no dia 17 de agosto, decidiu investigar a causa desse odor. Caminhando por uma borda coberta de mato, Pryor e um de seus companheiros, Adrian Lawrence, descobriram os corpos das meninas. Lawrence, ao ver isso, imediatamente informou a polícia sobre a descoberta. Ambas as meninas estavam desaparecidas há 13 dias, então, e ambos os corpos estavam em um avançado estado de decomposição. Em uma aparente tentativa de destruir as evidências, o assassino ou assassinos tentaram queimar ambos os corpos. Além disso, não foram descobertas impressões digitais na cena do crime, ou pelo menos não impressões digitais evidentes. Apesar dos esforços para destruir as evidências e obstruir a investigação, os detetives rapidamente deduziram quem eram as prováveis vítimas, e que ambas não haviam morrido no local onde foram encontradas. Foram descobertos vários cabelos que pertenciam a Jessica em um galho de árvore perto do local onde os corpos foram encontrados. No dia seguinte, um subchefe de polícia de Cambridge, chamado Keith Hodder, emitiu um comunicado de imprensa aos meios de comunicação confirmando a descoberta e acrescentou que ambas as famílias haviam sido informadas dos acontecimentos e, embora a identificação formal levaria vários dias, os investigadores estavam muito confiantes de que eram elas. No dia 21 de agosto, os corpos das 2 meninas foram identificados conclusivamente por testes de ácido desoxirribonucleico. 9 dias depois, foi realizado um serviço comemorativo público na Catedral de Ely para lembrar e celebrar a vida de ambas as meninas. Este serviço contou com a presença de aproximadamente 2.000 pessoas, incluindo colegas de classe das meninas, professores e os 6 oficiais que prestaram serviço 24 horas para ambas as famílias. O reverendo Tim Alvin Jones presidiu este serviço, informando a todos os presentes. Em 16 de agosto, 12 dias após o desaparecimento, Huntley e Maxine foram interrogados pela polícia pela primeira vez. Ambos foram interrogados por aproximadamente 7 horas e cada um forneceu declarações formais de testemunhas aos investigadores antes de serem colocados em uma casa segura na aldeia de Houston. Até essa data, a polícia havia recebido informações de vários residentes de Grimsby que reconheceram Huntley nas entrevistas que ele deu na televisão. Essas pessoas se lembravam que ele havia sido acusado de estupro vários anos antes. Outras pessoas se lembraram que, ao contrário das afirmações desse homem, Maxine estava socializando no centro da cidade de Grimsby na noite em que as meninas desapareceram e, portanto, não estava em sua casa em Soham, como ela mesma havia indicado em sua entrevista à mídia. Naquele mesmo dia em que oficialmente estavam dando declarações sobre o caso, a polícia descobriu restos carbonizados das roupas das meninas no terreno do Soham Village College, que é onde Ian Huntley trabalhava. Na mesma noite, a polícia realizou uma busca exaustiva tanto na College Close quanto nos terrenos do Soham Village College. Além disso, embora cada cômodo da casa de Huntley obviamente tenha sido limpo, essas buscas localizaram vários itens declarados de grande importância para a investigação em andamento. As evidências dos artefatos não foram divulgadas publicamente na ocasião, mas os
Itens recuperados dos terrenos da escola incluíam roupas que as meninas estavam usando a última vez que foram vistas, incluindo suas camisetas carbonizadas e cortadas do Manchester United, que foram recuperadas de um container dentro de um hangar no local de trabalho de Huntley. As fibras recuperadas nessas roupas provaram ser uma correspondência precisa com as amostras recuperadas do corpo e das roupas de Huntley. Além disso, coletaram as impressões digitais do container. O carro de Huntley também foi submetido a um exame forense detalhado nesse 16 de agosto. O exame forense deste carro revelou que ele também havia sido recentemente limpo a fundo. Ainda assim, foram encontrados ao redor da roda e sobre e ao redor dos pedais vestígios de uma mistura de pó de tijolo, giz e concreto, exatamente o mesmo tipo que é usado para pavimentar a estrada, que leva ao local onde os corpos das meninas foram descobertos, indicando que claramente eles foram com o carro até este lugar. Além disso, faltava uma capa do assento traseiro e o revestimento do porta-malas foi removido recentemente e substituído por uma seção de carpete doméstico mal encaixada. Tendo descoberto as roupas no Soham Village College, a polícia decidiu prender Huntley e Maxine. Ambos foram então presos sob suspeita de sequestro e assassinato às 4h30 da manhã do dia 17 de agosto. Apesar dos investigadores terem declarado publicamente em 7 de agosto que acreditavam que elas haviam sido sequestradas, anunciaram novamente suas fortes suspeitas de que ambas as meninas foram assassinadas na data em que desapareceram. Durante o interrogatório inicial, Huntley se recusou a responder perguntas e parecia evasivo, confuso e emocionalmente distante, ocasionalmente babando durante as tentativas da polícia de interrogá-lo em um esforço para fingir sintomas de doença mental. Essa tática obrigou a polícia a encaminhar Huntley para um hospital psiquiátrico para uma avaliação psicológica completa. Por outro lado, Maxine rapidamente confessou aos detetives que havia mentido sobre seu paradeiro e as ações de seu parceiro no dia 4 de agosto, já que pouco antes de retornar a Soham de Grimsby, 3 dias depois, Huntley havia dito a ela em uma ligação telefônica que havia visto as duas meninas pouco antes de seu desaparecimento, dizendo-lhe que elas haviam entrado na casa. De acordo com Maxine, Huntley disse que as garotas entraram em sua casa para que Holly pudesse estancar o sangramento nasal mencionado anteriormente. Ele contou que Jessica sentou em sua cama ao ajudar Holly a controlar o sangramento nasal antes das meninas saírem de sua casa. Huntley mencionou a ela sobre um estupro que cometeu em 1998, mas que havia dito que na verdade era uma acusação falsa, para expressar sua preocupação de que fosse acusado falsamente novamente. Ele alegava ter ataques de nervos devido às prisões, temendo novas acusações. Portanto, mais tarde, Maxine aceitou inventar uma história falsa com seu companheiro para apoiar sua versão dos fatos. Da mesma forma, acho que a essa altura Maxine já esperava que esse homem estivesse mentindo de alguma forma. De todo modo, ela confiava parcialmente nele. Depois de ser informada sobre a descoberta dos corpos e as amplas evidências que atestavam a culpa de Huntley, incluindo as impressões digitais recuperadas do recipiente onde a roupa foi encontrada, Maxine continuou acreditando nele por um tempo, embora em um claro estado de choque. Os funerais de Holly e Jessica ocorreram em dias consecutivos em setembro de 2002. Os serviços para ambas as meninas foram na igreja paroquial de Santo André e ambos foram oficiados pelo reverendo Tim Alvin Jones. As meninas foram enterradas em cerimônias privadas, com apenas familiares e amigos próximos presentes. A pedido de ambas as famílias para que sua privacidade seja respeitada, a mídia se absteve de relatar qualquer um dos serviços. E dado tudo isso, então começa a audiência, o julgamento e, obviamente, a tentativa de revelar a verdade do caso. Em audiência preliminar, em 16 de junho de 2003, Huntley declarou-se inocente das acusações de assassinato de Holly e Jessica, mas culpado da acusação de conspiração para perverter o curso da justiça, da qual ambos eram acusados. Maxine declarou-se inocente das acusações de tentar perverter o curso da justiça e ajudar um criminoso. O julgamento de Huntley pelos assassinatos começou em 5 de novembro de 2003. Em sua declaração inicial, o promotor Richard Latham descreveu o último dia de vida das meninas e como, por pura coincidência, passaram pela casa de Huntley em um momento em que Maxine não estava presente. Latham argumentou que, na verdade, não era coincidência que elas passaram pela casa, mas que Huntley as havia atraído deliberadamente por volta das 6h37 da tarde, e que ambas as meninas foram assassinadas pouco depois. Foi determinado também que Huntley havia desligado o celular de Jessica fora de sua casa ou dentro dos terrenos do Soham Village College após matá-las. Latham enfatizou que os registros dos celulares e os relatos de testemunhas oculares demonstraram que Maxine estava em Grimsby na noite em questão, o que provava que as declarações que ela havia dado à polícia e à imprensa eram falsas.
Latham então descreveu os detalhes de como Keith Pryor e seus 2 amigos descobriram os corpos no dia 17 de agosto, em um lugar que Huntley sabia que era restrito porque ele havia estado lá por seu interesse em aviões. Ele conhecia a área porque costumava vê-los ali, então sabia que dificilmente seriam descobertos. Sobre o possível motivo do assassinato das meninas e a causa das mortes, Latham afirmou que, devido ao avançado estado de decomposição dos corpos, o médico legista não pôde determinar a causa exata da morte, nem se as meninas sofreram agressão sexual antes ou depois de morrer. No entanto, Latham declarou que nenhum dos corpos mostrava sinais de lesões por compressão no pescoço, ferimentos de faca, substâncias suspeitas ou envenenamento, e que o mais provável é que ambas tenham morrido por asfixia. Durante 3 dias, Latham descreveu as tentativas dos acusados de desviar as suspeitas de Huntley e destruir todas as evidências físicas e circunstanciais que os ligavam ao caso. Apesar disso, os investigadores haviam recuperado provas suficientes para demonstrar que elas foram assassinadas em casa e, cerca de 12 horas após a morte, transportadas em seu veículo até o local onde seriam descobertas. Isso incluía uma evidência de fibra recuperada do veículo de Huntley, roupas e tapetes que eram uma correspondência precisa com as camisas do Manchester United que as meninas usavam no momento do desaparecimento. Em 24 de novembro foi ouvido o testemunho sobre as provas forenses que implicavam Huntley. Nesta data, uma cientista forense chamada Helen Davey testemunhou sobre a evidência biológica recuperada das roupas, calçados e um pano de cozinha das meninas, descoberto no Soham Village College no dia 16 de agosto. Davey testemunhou que havia encontrado vestígios minúsculos de sangue e saliva nas roupas, embora não tenha encontrado sêmen. Ela também explicou que a ausência de vestígios definitivos de sêmen poderia ser resultado da condição carbonizada e derretida dos itens inspecionados por ela. Outro oficial encarregado de cenas de crime também testemunhou nesta data que, apesar dos esforços de Huntley para eliminar qualquer evidência física de seu crime na casa, um exame forense revelou vários vestígios de sangue espalhados no corredor e na entrada do quarto principal, o que levantava a dúvida de por que haveria sangue ali. Discordava da narrativa de Huntley. Em 1º de dezembro, Huntley testemunhou em sua própria defesa no tribunal. Em resposta ao interrogatório feito pelo seu advogado de defesa, Stephen Cowart, Huntley admitiu que ambas as meninas haviam morrido em sua casa, mas negou que fosse intencional, que as mortes haviam sido completamente acidentais. E o promotor se perguntou no julgamento como poderia ser que ambas as mortes fossem acidentais. Segundo Huntley, ele, Holly e Jessica haviam entrado em seu banheiro para estancar a hemorragia nasal que Holly tinha. Ele as fez entrar em sua casa para isso. O banheiro estava inundado, pois ele havia dado banho em seu cachorro naquela tarde. Uma vez dentro do banheiro, segundo Huntley, Holly havia escorregado na água e batido acidentalmente na banheira. Isso fez com que ela se afogasse, pois ele mesmo simplesmente entrou em pânico e congelou, então não pôde ajudá-la. Além disso, ele afirmou que Jessica tinha testemunhado esse acidente e começou a gritar repetidamente que ele a tinha empurrado e que depois a sufocou acidentalmente enquanto tentava abafar seus gritos, o que tinha ocupado sua atenção em vez de se certificar de que Holly não se afogasse. Quando seu estado de pânico diminuiu, já era tarde demais para salvar a vida de qualquer uma das duas, e sua primeira lembrança coerente foi dele mesmo sentado em seu patamar manchado de vômito perto do corpo de Jessica. O que ele estava dizendo era que tudo foi uma série de eventos infelizes e que, de alguma forma, ele não se lembrava exatamente do que tinha feito depois. Quando questionado sobre sua incapacidade de chamar os serviços de emergência e os extensos esforços posteriores para destruir as provas e desviar as suspeitas de si mesmo, Huntley insistiu que primeiro estava preocupado se a polícia e o público acreditariam que as mortes das meninas realmente foram acidentais e, portanto, para que não houvesse dúvidas sobre ele, decidiu esconder todas as provas das mortes em vez de notificar a polícia ou os paramédicos, o que teria sido o correto, se for realmente inocente. Chorando, Huntley admitiu a responsabilidade por ambas as mortes, mas repetiu que ambas foram acidentais. Além disso, chorando, afirmou que não fingiu loucura após ser preso. Insistia que o trauma da morte das meninas havia apagado temporariamente sua memória e essencialmente disse que havia agido automaticamente por um tempo sem pensar no que estava fazendo, como se o medo dominasse sua mente. Em 3 de dezembro, Maxine testemunhou em sua própria defesa no estrado. Ela comentou sobre seu relacionamento com Huntley e seus planos de ter uma família. Em seguida, seu advogado a interrogou sobre os eventos do dia 6 de agosto e a constatação de que Huntley havia lavado sua roupa de cama e limpado partes da casa recentemente. Maxine explicou que sua primeira impressão foi que Huntley tinha tido uma mulher em casa e que sua roupa de cama havia sido lavada pouco antes, no dia 4 de agosto.
Maxine também testemunhou que havia uma rachadura no esmalte da banheira que não estava lá antes de ir para Grimsby 4 dias antes. Quando perguntada por que ajudou Huntley a limpar a casa completamente nos dias após o assassinato, Maxine afirmou que fez isso porque estava um pouco obcecada com a limpeza e a ordem. Quando perguntada sobre os esforços que havia feito posteriormente para enganar tanto a polícia quanto a mídia para desviar a suspeita de seu parceiro, Maxine enfatizou que só havia mentido para a mídia e a polícia para proteger Huntley, que repetidamente lhe assegurou sua inocência de qualquer crime e seu medo de ser incriminado pela polícia neste caso de desaparecimento, justamente pelas acusações anteriores de estupro de 1998. Além disso, afirmou ter se referido a Holly e Jessica no passado simplesmente porque havia trabalhado com elas antes. Maxine afirmou que inicialmente tentou persuadir Huntley a entrar em contato com a polícia e ser aberto sobre ter convidado as meninas para dentro de casa para que Holly pudesse conter o sangramento nasal. Mas que ele se recusou a fazer isso porque convidar crianças para casa havia sido uma violação das regras impostas pela escola onde trabalhava. Portanto, ela explicou que sua abordagem tinha sido proteger o trabalho e a reputação de Huntley. E acrescentou que se soubesse da verdadeira culpa de Huntley, nunca teria tentado fornecer um álibi falso para ele, dizendo ao seu advogado que se por um minuto acreditasse que ele havia assassinado as meninas, ficaria horrorizada. Por outro lado, sobre o provável motivo dos assassinatos de Huntley e suas afirmações no julgamento de que as mortes foram acidentais, Latham declarou: "Convidamos você a rejeitar os relatos das mortes como mentiras desesperadas, sua única saída. Sugerimos que todo esse assunto na casa estava motivado por algo sexual, mas o que quer que ele tenha iniciado claramente deu errado. Portanto, para o homem impiedoso, ambas as meninas tiveram que morrer por seu interesse egoísta." Em relação aos esforços conscientes de Maxine para enganar a polícia e a mídia, Latham simplesmente disse que tinha a perspectiva de se casar, um bebê, uma casa agradável e um novo começo. Preferia fazer o possível para aproveitar ao máximo sua posição. Isso implicou proteger Ian Huntley a todo custo. Após a conclusão do argumento final da acusação, Cowart apresentou seu argumento em nome da defesa. Admitiu que seu cliente era culpado de responsabilidade física pela morte das meninas, como Huntley havia admitido, merecendo punição. Embora tenha argumentado que a promotoria não provou definitivamente que Huntley tinha a intenção de assassiná-las ou feri-las fisicamente. Além disso, Cowart afirmou que a promotoria não apresentou provas suficientes para sustentar que o real motivo de Huntley para os assassinatos foi sexual. Cowart concluiu seu argumento final pedindo ao júri que declarasse o réu culpado de homicídio culposo pelas duas mortes. Então e finalmente, no dia 21 de setembro de 2005, decidiu-se a pena mínima de prisão que Huntley deveria cumprir antes de ser considerado elegível para a liberdade condicional. Nessa data, foi anunciado que Huntley deveria permanecer na prisão até cumprir no mínimo 40 anos dentro. Portanto, ele não seria elegível para a liberdade condicional até 2042, momento em que Huntley teria 68 anos. O juiz Moses, após definir a pena mínima de prisão, declarou que a sentença oferece poucas chances de liberação futura do réu. Por sua vez, Huntley evitou uma sentença obrigatória de prisão perpétua, já que a Lei de Justiça Penal de 2003 foi aprovada um dia após sua condenação. Portanto, entrou em vigor no dia 18 de dezembro de 2003 e se aplicaria apenas aos assassinatos cometidos a partir desta data. Contudo, isso não significava que um dia ele seria solto. Ser elegível para a liberdade condicional não garante sua aprovação. Para isso, uma pessoa precisa se apresentar e dizer por que deveria ser libertada, seu caso é examinado e, para esse tipo de pessoa, geralmente não decidem libertá-los. Mas enfim, veremos em 2042 o que acontece. Por enquanto, podemos esperar que ele passe o resto da vida na prisão, pois duvido muito que o libertem. Agora me digam o que vocês pensam até chegarmos ao caso de hoje. Quero saber o que vocês pensam nos comentários. Aqui estão os patrocinadores e os membros do canal, obrigada por me apoiarem por esses meios e sem mais nada para dizer, aqui está um novo vídeo, aqui está um vídeo recomendado, vocês podem se inscrever fazendo. Você não está sendo um pouco exagerada? Você percebe isso? Nossa, como você é exagerada!